Melhor truque de mágica. Como é que ele colocar a moeda dentro do copo? Isso é mentira, mano. Tem alguém aí, mano. Tem alguém ali segurar, mano. Acho que é o capeta, mano. Não, isso é impossível, bro. Eu acho que era o capeta. Era o capeta que tá... They all think they have the best magic tricks. Watch this. Este guerreiro costuma enganar muitas pessoas.